Fala, Fera Logos, tudo bem com você? Nós vamos começar agora o extensivo de filosofia, extensivo gratuito, tudo que é recorrente para o Enem, todas as correntes filosóficas, todas as abordagens que o exame costuma fazer. E se você não quer perder nada que aparece aqui nesse canal, siga as nossas redes sociais, você está sempre compartilhando conteúdo gratuito. E se você não me conhece, meu nome é Lucas Cupertino, sou professor aqui de Ciências Humanas da Logos e quero contribuir o máximo possível para tu conseguir chegar nos teus 40 acertos na prova de humanas. Gente, o material que a gente vai estar compartilhando aqui já está disponível para você acessar. Aí, na nossa descrição, é um material focado em filosofia e, logicamente, vai te dar aí também algumas dicas, algumas estratégias para tu conseguir responder o máximo de questões possíveis. Então vamos lá, gente. Qual vai ser a nossa dinâmica aqui dessa aula? A gente vai trabalhar a partir da primeira corrente filosófica, na verdade, da primeira manifestação do que é filosofia na história da filosofia, tá? Então a gente vai estar conversando aqui nessa aula a partir de 5 pontos que são importantes, são cruciais para entender a filosofia pré-socrática. O que é que está acontecendo aqui? A gente está falando do primeiro momento onde a filosofia aparece enquanto um caminho para o pensamento. Como assim, professor? Um pouquinho de história geral, se você não viu ainda a nossa playlist lá, sobre Grécia Antiga, tem uma playlist de história geral, você vai conseguir também dialogar, né, até fazer uma relação com essa aula de agora. Gente, na história da filosofia, a gente começa a pensar filosofia de fato a partir de uma transição. Que transição é essa, professor? Da mitologia para o logos. Não estou fazendo propaganda da isolada do cursinho. É que logos significa conhecimento, significa razão. Então, nesse momento, os primeiros filósofos eles estão preocupados em explicar o mundo de maneira racional. Então, o que é que tinha antes desses filósofos? Tinham apenas presunções de como o mundo era feito e partia também de uma lógica um tanto fantasmagórica, um tanto fantasiosa. E para a filosofia, gente, no Enem, acredito que vocês já devem ter a experiência, e se você está assistindo pela primeira vez porque vai fazer o Enem pela primeira vez, deixa eu te contar uma coisa. Em humanas, tá? A parte de filosofia e a parte de geografia física é um tanto conteudista mesmo. É um tanto mais objetiva, lógico, focada nas competências e habilidades, mas vai requerer de você domínio de conceito. Conceito vai salvar a sua prova de filosofia. E eu quero fazer isso logo com você, tá? Quero te dar o contexto, logicamente, como é que as coisas elas se deram ao longo do tempo, ao longo da história da filosofia, mas o que vai te ajudar é dominar alguns conceitos. Então, enquanto você está com esse material aberto, quero que nessa primeira aula a gente traga aqui e consiga conversar sobre os conceitos mais importantes para entender a história da filosofia, para entender a primeira corrente, ou a primeira manifestação do que é o pensamento na Grécia Antiga nesse momento. Então vamos lá, gente. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a discorrer sobre 5 pontos que você precisa dominar para poder entender de fato esse momento da filosofia e fazer até conexões com questões, tá? Nessa playlist a gente vai estar respondendo algumas questões e nas questões eu quero te dar dicas para você responder qualquer questão de filosofia no Enem. Então vamos lá. Quem são os pré-socráticos, né? Antes da gente chegar aqui nos conceitos de fato, vamos entender aí quem é essa galera, por que que eles são importantes, por que que o Enem considera como parte crucial de qualquer questão você dominar alguns conceitos. Eles recebem esse nome, tá? Chamado de pré-socráticos, não necessariamente porque vieram antes de Sócrates, inclusive alguns filósofos pré-socráticos nasceram e estavam vivendo exatamente ali no mesmo período que o Sócrates estava em vida, né, estava filosofando. O grande ponto é que o tema que eles estão discutindo é um tema anterior ao que o Sócrates vai trabalhar. Sócrates vai ser tão importante que ele dividiu a filosofia, né, entre os pré-socráticos, aqueles que não necessariamente vieram antes dele, mas pensaram diferente dele, e a partir do momento que ele começa a filosofar, começa a trazer alguns questionamentos, principalmente em relação ao ser humano, principalmente em relação ao comportamento, à vida na polis, isso altera totalmente o sentido de filosofia. Então, nesse momento, quem são os pré-socráticos, professor? São aqueles que vieram antes de Sócrates? Não necessariamente, mas são aqueles que vão ter uma preocupação diferente de Sócrates, tá? E aí é isso que eu queria que você já colocasse aí no seu material, tá? Preocupação voltada à explicação do universo. Estamos falando sobre filósofos que vão estar preocupados com a origem de todas as coisas. Então, por que é importante ressaltar esse conceito de preocupação?
porque isso vai te ajudar muito, tá? São muitas correntes para estudar filosofia, são muitos períodos, e o que normalmente ajuda você a pegar uma questão e responder de maneira mais rápida é entender qual é a preocupação desses filósofos. E nesse momento aqui, essa galera, os pré-socráticos, estão preocupados com a origem do universo, tentar explicar como que todas as coisas vieram a existir. E aqui está exatamente parte da nossa anotação, parte daquilo que a gente já está discutindo, né, no próprio texto, onde basicamente a gente consegue atentar os nossos olhos para aquilo que importa. Professor, caiu uma questão sobre os pré-socráticos. Quem são eles? São os filósofos, a primeira tentativa de ter uma concepção racional a partir do mundo, e eles estão focando, ó, na natureza do universo, como que todas as coisas vieram a existir. Então, tudo que aparece aqui, gente, são tentativas, são explicações racionais para, logicamente, fazer uma análise de como que todas as coisas vieram a existir. Professor, o que é importante também é entender que eles estão rompendo, tá? Eles estão rompendo, olha aqui, o conceito de contraste, com aquilo que a gente falou no início da aula. Essa galera aqui aparece justamente para contrapor a tudo aquilo que era dado na mitologia. A gente vai trabalhar aqui um conceito que eu quero muito que você anote, tá? Para a gente poder fazer esse parâmetro aqui. Faz parte, inclusive, dos 5 que eu vou te dizer exatamente nessa aula. O primeiro conceito que os pré-socráticos vão trabalhar é um conceito chamado cosmologia, tá? Eu sei que é um tanto diferente esse nome, mas não se preocupe, vamos falar o que é cosmologia. Gente, a cosmologia é um contraste a um outro conceito que aparecia lá na mitologia chamado cosmogonia, que era como que todas as coisas eram explicadas, né? A origem do universo era explicada a partir de um mito fantasioso, a partir de uma realidade fantasiosa. Então, a crença em Zeus, em outras referências a Poseidon, em outras referências de deuses mitológicos, vinham sobre essa ideia de que o cosmo ele foi criado a partir desses seres, desses entes. Agora, essa galera trabalha sob a perspectiva de que o universo ele é explicado, ele pode ser explicado de forma racional. E o conceito de cosmologia vai nos ajudar a entender exatamente isso. Quero que você já comece a anotar junto comigo. O conceito de cosmologia é o primeiro que a gente vai trabalhar aqui agora. E o que é que ele significa, professor? Significa exatamente essa noção de explicação, tá? Explicação da realidade. E aí, quando eu falo realidade, eu estou falando sobre o mundo, tá? Sobre o universo. Então, cosmologia se trata da explicação da realidade de forma ou de maneira racional, beleza? Vou colocar aqui ao lado para ficar legal quando você tirar o print também. Tudo bem? Esse é o primeiro conceito que aparece para a gente quando os pré-socráticos eles estão aí nessa busca de explicar o mundo a partir de uma lógica, a partir de um caminho racional. Então, esse é o termo que mais aparece, cosmologia, beleza? O segundo conceito que aparece aqui é um conceito que dá nome, inclusive, a como e por onde que essas teorias elas vão se encaminhando, tá? É um conceito que já apareceu em muitas questões do Enem e não tem como não olhar para esse conceito e não lembrar dos pré-socráticos. Inclusive, é parte de uma questão que a gente vai responder aqui, já identificar o conceito e já conseguir acelerar o nosso tempo aí de resolução de questões. Então, o segundo conceito ele se chama arquê, A-R-C-H-E, arquê, ou arqué, como você queira chamar. Gente, o conceito de arquê ele é muito importante porque ele parte dessa tentativa dos filósofos conseguirem explicar o mundo de forma racional, mas qual é o caminho dessa explicação? O caminho dessa explicação passa pelo arquê. Todos os pré-socráticos vão adotar num método, numa investigação, em que, para que tudo fosse criado, existia um caminho. E esse caminho, essa pedra angular, esse ponto de partida, é o que eles vão chamar de arquê. Então, como é que a gente pode definir? A gente vai definir o arquê como o princípio de todas as coisas, tá? São os filósofos do arquê, são os filósofos que estão buscando o princípio de todas as coisas. Aí você coloca aí, inclusive, entre parênteses,
origem também, tá? Origem de todas as coisas. Tudo isso faz muito sentido para essa galera que está vindo agora. Então, percebe que todas as explicações, elas estão pautadas nessa ideia de realidade, e realidade também significa todas as coisas, porque nesse momento o principal contraponto é com a mitologia, tá? Então, cosmologia, arquê, segundo conceito que a gente vai trabalhar, aliás, terceiro conceito, estamos aqui no que seria essa listinha dos 5. Terceiro conceito é parte daquela nossa discussão, tá? Que a gente começou lá no início do contexto referente a quem são esses pré-socráticos. Além da cosmologia ser esse campo de uma busca de explicar o mundo de forma racional, a arque ser o caminho para esse campo, nós temos exatamente o objetivo desses filósofos. Por que que eles propunham essa perspectiva de pensamento, essa noção de criação de todas as coisas, ou pelo menos de entender como é que elas foram criadas, justamente porque havia um interesse de romper. Então, o terceiro conceito que você vai colocar aí como parte de compreensão é a ruptura com a mitologia, tá? Por que, professor? Vamos lá, vamos explicar o porquê que havia essa preocupação em romper com o que seria a mitologia. Primeira coisa que a gente vai entender é que o interesse dessa galera era explicar o mundo de forma racional, assim como é parte do campo da cosmologia. O grande ponto é que quando a gente fala sobre esse romper com a mitologia, estamos falando de uma realidade onde todas as teorias que vão ser formuladas agora, elas partem de um campo onde tudo aquilo que era fantasioso, tudo aquilo que passeava, por exemplo, por questões onde havia necessidade das pessoas acreditarem, agora precisava de um método, precisava de um caminho. Então, como que a gente consegue definir esse movimento de ruptura? Definimos como a busca pela razão, tá? Vamos colocar aí junto comigo a busca pela razão, beleza? Razão, inclusive, é um conceito que está sempre aparecendo aí em questões do Enem. Não se preocupe, o Enem sempre vai cobrar conceitos básicos, nunca nada além do que realmente aparece no ensino médio. Eu sei que muitas vezes filosofia no ensino médio não é tão valorizado, né? Então, eu acredito muito que essas aulas vão ser úteis para vocês pegarem uma boa base de filosofia, beleza? Pegou aí, né? Terceiro conceito? Vamos para o quarto conceito. O quarto conceito a gente vai chamar de physis, tá? P-H-Y-S-I-S, beleza? É um conceito, inclusive, muito famoso em questões, tá? Gente, physis significa natureza, tá? Inclusive, é comum que o Enem possa chamar os pré-socráticos de filósofos da natureza. E por que que ele faz isso? Ele faz isso porque esses filósofos que estão nesse campo da cosmologia, que estão buscando um arquê e que estão rompendo com a mitologia, eles estão utilizando a natureza para dar base a esses métodos. Então, como que a gente consegue objetivar o conceito de physis, tá? A gente vai colocar aí a physis como elemento originário, elemento originário da natureza. Por isso que boa parte dos filósofos de agora sempre vão trazer um elemento da natureza. Quer um exemplo? O Tales. O Tales de Mileto, que vai ser dado como o primeiro filósofo, pelo menos historiograficamente falando, que vai ter uma contribuição nesse campo da cosmologia, ele vai dizer que o princípio originário de todas as coisas, a arquê, ela é um elemento da física chamado água. Ele vai dizer que todas as representações daquilo que é úmido, daquilo que é seco, daquilo que existe, daquilo que não existe, é composto por água. E você vai encontrar outros filósofos também. Talvez o Empédocles seja o mais famoso, que é o filósofo avatar, né? Da água, terra, fogo e ar. Então, ele vai trazer essas referências em como que as explicações do universo, elas agora partem de uma origem um tanto mais racional, objetivamente racional. Então, o quinto conceito dentro dessa lógica aqui de cosmologia, arquê, ruptura com a mitologia e physis, é o quinto conceito que a gente encerra essa aula para que você possa ter uma clareza um tanto mais próxima de como que o Enem cobra esse tipo de conteúdo, tá? A gente vai estar tentando agora meio que resumir
quais são os grandes objetivos desses filósofos, tá? E parte do que a gente vai chamar agora está dentro de um outro conceito chamado pluralidade, e eu vou explicar, tá? Pluralidade racional. Como assim, professor? Então, já que essa galera está buscando romper com o que era tradicionalmente aceito por conta da mitologia, então há também um interesse neles que é causar esse conceito aqui, ó, que é a pluralidade em relação ao próprio pensamento. O pensamento não pode ficar preso à caixinha da mitologia, não pode ficar preso a uma concepção que não deve ser explorada. Então, nesse momento aqui, todos eles estão meio que incentivando as pessoas a pensarem para além daquela realidade que estava posta a elas. Então, como que a gente consegue fazer uma análise acerca dessa pluralidade? A gente vai colocar aqui múltiplas teorias. Por quê? Porque vai nos levar a entender o quanto que não existe apenas uma concepção de mundo, não existe apenas uma forma de enxergar todas as coisas. E os nossos filósofos, né, aqueles que a gente vai estar discutindo aqui nessa playlist, vão nos ajudar a entender exatamente isso, como que todas essas representações estão dentro do esforço de trazer essa pluralidade racional. Tudo bem, gente? Então, fica por aqui, a gente vai estar continuando essa aula no próximo vídeo. E se você gostou dessa aula, clica aqui já no botão de curtir, comenta também, tá? Que vai ser importante para o YouTube entender que essa aula foi relevante.